Fala moçada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha da Maratona da Aprovação. Essa semana estamos falando sobre uma instituição muito especial, a USP Ribeirão. Hoje é dia de ginecologia e obstetrícia e eu sou o Daniel Godoy, sou um dos professores de GO aqui da Medway, tá bom? Quem quiser seguir lá no Instagram, Daniel GO da Medway, para a gente falar um pouquinho sobre as dúvidas de ginecologia, obstetrícia e o dia a dia da GO, tá certo? Aqui vou deixar para vocês o QR Code, tá bom? Para vocês entrarem, aponta o sinal aqui, o celular aqui para a tela, para vocês experimentarem 7 dias grátis na nossa plataforma, tá bom? Hoje vamos falar sobre 3 temas que caem todo ano na provinha de Ribeirão, tá certo? Vamos tentar aqui sintetizar esses 3 temas para vocês. Começando pelo primeira questãozinha, questão 45 lá da prova de 2021. Vamos lá. Uma multigesta, quartigesta, 3 partos normais, 32 anos, com 35 semanas de gestação, procurou atendimento com contrações uterinas às 6 horas, sem outras queixas. Refere que na última gestação, seu recém-nascido teve quadro grave, foi transferido para a UTI logo no primeiro dia de vida e precisou de antibiótico por 10 dias e quase morreu. Então, muito provavelmente uma sepse grave aqui no recém-nascido anterior. Pré-natal sem intercorrências até o momento, certo? Com exames de sangue, culturas e ultrassonografias normais. No exame geral, no exame físico, ela tinha um exame geral normal, altura uterina de 33, compatível com 35 semanas, 4 contrações moderadas de 40 segundos, aqui em 10 minutos, com uma boa vitalidade fetal, colo curto, dilatado 4 centímetros, feto cefálico com bolsa íntegra, moçada. E a USP nos pergunta qual a alternativa adequada à assistência desta paciente. Alternativa A, condução do parto com sulfato de magnésio endovenoso. Alternativa B, assistência ao parto com penicilina cristalina endovenosa. Alternativa C, inibição do tratamento de parto com antibiótico de difenidipina oral. D, 2 doses de betametasona intramuscular intercaladas por 24 horas. Beleza, moçada? Vamos falar sobre o quê? Sobre trabalho de parto prematuro. E é isso a nossa questãozinha inicial, Aqui a gente tem uma paciente de 35 semanas com contrações uterinas regulares capaz de modificar o colo uterino. Portanto, estamos diante de um trabalho de parto prematuro. E qual que é o conceito que eu quero que vocês levem sobre trabalho de parto prematuro? O que é um parto prematuro? Um parto prematuro é um nascimento pré-termo, ou seja, o que ocorre antes de 37 semanas. E por que ele ocorre? Na maioria das vezes é idiopático, mas nós podemos sim ter uma inflamação, levando a esse trabalho de parto prematuro, normalmente desencadeado por uma infecção. Isso leva a um estresse materno e estresse fetal com modificações cervicais. Então essa inflamação e esse estresse materno e fetal leva a modificações cervicais. Então você tem contrações capazes de modificar esse colo. Capaz de modificar como? Ele esvaecer, ficar mais fininho, mais curto, como na questão, e dilatar, 4 centímetros, como que ele está dilatado. E ele é idiopático na maioria das vezes, beleza? Como que a gente faz o diagnóstico? Justamente isso, diagnóstico de trabalho de parto, Como que a gente faz o diagnóstico de trabalho de parto? Trabalho de parto são contrações uterinas regulares capazes de modificar o colo uterino, capaz de causar um esvaecimento e ou dilatação, beleza? E aí a gente tem que saber separar um trabalho de parto prematuro de um falso trabalho de parto. Por quê? Às vezes a sua paciente vai chegar para você, dentro na questãozinha ou no pronto-socorro, falando o quê? Falando que ela está com contração. Mas na contração do trabalho de parto, essa contração é regular. Essa contração é de uma intensidade crescente, vai piorando. Essa contração é principalmente dolorosa, de origem sacral, que vai aqui para frente. Então a paciente fala que tem uma dor, aqui atrás, lombar, que irradia, que vai aqui para frente e a barriga começa a ficar dura. Ela aumenta quando deambula, tá certo? E você tem esvaecimento e dilatação do colo. Já no falso trabalho de parto é aquela paciente que chega para você e fala que está com contrações irregulares. Ou seja, uma contração vem em 7 minutos, outra vem em 5, outra vem em 10. As contrações são de intensidades variáveis. Uma vem muito forte, outra vem muito fraca. Ela não vai piorando. As dores são predominantemente abdominais,
tá certo? Não é sacral com irradiação para o abdômen. O deambular não modifica e não tem alteração do esvaecimento e da dilatação. É isso que vocês precisam lembrar. Trabalho de parto é esvaecimento e dilatação. Combinado? E qual que é o nosso objetivo aqui na hora que a gente faz o diagnóstico do trabalho de parto prematuro? Quando a gente faz o diagnóstico de um trabalho de parto prematuro, moçada, a gente tem que saber se a gente vai inibir esse trabalho de parto ou se a gente vai conduzir esse trabalho de parto. E para isso a gente tem que saber por que a gente inibe trabalho de parto prematuro. Por que a gente inibe trabalho de parto prematuro? A gente inibe justamente por isso, para a gente fazer a corticoterapia. Né? A gente inibe o trabalho de parto para a gente fazer o corticoide. O corticoide vai levar o quê? A maturação pulmonar. Então a gente faz a corticoterapia para a maturação pulmonar. E a gente faz corticoterapia para quem? Né? Para aqueles pacientes, para aquelas gestantes entre 24 e 34 semanas. Beleza? 24 a 34. Por isso que a gente não inibe trabalho de parto após a 34ª semana de gestação. Porque a gente não vai fazer o corticoide, então não tem por que inibir. Beleza? E quem a gente não pode inibir de jeito nenhum, nem antes de 34 semanas? Quem tem bolsa rota, beleza? Na bolsa rota a gente também não inibe, por quê? Porque tem maior risco de infecção. Quem tem infecção já comprovada, quem tem uma coriomielite, uma infecção intraamniótica, das membranas amnióticas. E quem tem comprometimento da vitalidade fetal, né? Ou da vitalidade materna também, instabilidade materna. Beleza? Então, nesses casos, a gente não vai inibir. E a gente tem que saber quais são os métodos que a gente usa para inibição. O que a gente vai utilizar para a gente inibir esse trabalho de parto? Né? Existem basicamente 5 tipos de inibidores. O primeiro, né, e o mais utilizado, principalmente no SUS, é o bloqueador do canal de cálcio, nifedipino, né, que é um antihipertensivo. Mas também a gente pode usar betaminéticos, que o mais comum é a terbutalina. Tá bom? E a gente já vai falar sobre os efeitos colaterais e quem a gente não pode utilizar esses métodos, tá certo? Inibidores da síntese de prostaglandinas, a indometacina, é o terceiro método que a gente pode utilizar para inibição de trabalho de parto. Antagonistas da ocitocina, que é o mais caro, mas é o nosso padrão ouro, que tem menos efeito colateral e não tem contraindicação, que é o famoso atosiban. E aqui tem um quinto que a gente não utiliza mais, que é o sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio, ele também é um inibidor do trabalho de parto, porque ele inibe contração. O sulfato de magnésio a gente utiliza para neuroproteção fetal em pacientes abaixo de 32 semanas e também lá na iminência de eclâmpsia ou na eclâmpsia para a gente tratar, né, esse distúrbio hipertensivo, tá certo? E eu falei para vocês que a gente precisa saber contraindicação e efeitos colaterais. Então vamos com calma nessas duas tabelinhas, uma a uma, porque é isso que mais cai na sua prova. Contraindicação do bloqueador de canal de cálcio, né, do nifedipina, né, o nifedipino. Cardiopatia materna. Por quê? Nifedipina é um bloqueador de canal de cálcio, portanto é um antihipertensivo que pode causar hipotensão. E a gente não pode causar hipotensão nessas pacientes cardiopatas, porque senão elas vão levar à instabilidade. Atosiban, que é o nosso padrão ouro, não possui contraindicação e nem efeito colateral. Terbutalina, quem que a gente não vai usar? O betamimético. Para quem a gente não vai utilizar? Para quem tem glaucoma de ângulo fechado ou cardiopatia. Né? A terbutalina é um beta-mimético. Se é um beta-mimético, ele leva ao quê? Ao aumento da frequência cardíaca. Ele se liga aos receptores beta, aumentando a frequência cardíaca. Então a gente não pode utilizar na cardiopata porque também descompensa. Indobetacina, né, inibidores da síntese de prostaglandinas. A gente não pode usar para quem tem idade gestacional acima de 32 semanas. Por quê? Porque esses pacientes podem ter um fechamento do canal arterial e levar a um óbito fetal. E o sulfato de magnésio, lembra que a gente conversou? A gente não pode utilizar para quem tem miastenia graves. Então aqui a gente não pode utilizar nem para neuroproteção, nem para caso de iminência de eclâmpsia, muito menos para inibição do trabalho de parto. Combinado? E os efeitos colaterais? Nifedipina, hipotensão, por isso que a gente não usa na cardiopata. Atosiban não possui nem efeito colateral, nem contraindicação. Terbutalina é ataque cardíaco materno-fetal e também o edema agudo de pulmão. Por quê? Às vezes, nessa taquicardia, aumenta o volume sistólico e aí não dá conta de ejetar todo esse sangue,
esse sangue vai ficando acumulado e vai acumular lá no pulmão, né, levando um edema agudo de pulmão. Indometacina, eu falei que leva um fechamento do canal arterial. Esse fechamento do canal arterial que comunica quem a quem? Comunica a aorta, né? Comunica, na verdade, a artéria pulmonar, a aorta, levando sangue oxigenado ali para o sistema, né? Todo o sistema completo do feto, né? Esse fechamento pode levar a um óbito fetal, um sofrimento e óbito fetal. E o sulfato de magnésio a gente não usa na miastenia, porque ele pode levar a uma depressão respiratória e hipotensão. Combinado? É isso que a gente precisa saber sobre os inibidores do canal, né, do trabalho de parto, né? Quais medicações a gente utiliza para inibir suas contraindicações e seus efeitos colaterais. Além disso, a gente sempre tem que fazer uma triagem infecciosa. A maioria dos trabalhos de parto prematuro são idiopáticos, beleza? Mas tirando os idiopáticos, a maioria é infecciosa. Portanto, temos que pedir hemograma, temos que pedir PCR, urina 1, urocultura e cultura para estreptococo do grupo B, né? Estreptococo beta-hemolítico do grupo B, tá certo? Não se esqueça disso, se ela não tiver colhido ainda. E a corticoterapia. Quando a gente realiza a corticoterapia? Como a gente falou, a gente realiza, entre 24 e 34 semanas. Ela leva a uma maturação deste pulmão, do pulmão do nosso bebê, pulmão do nosso feto, né? Promove a síntese de surfactante no pulmão fetal e reduz a morbidade perinatal. Como que a gente faz a corticoterapia? Através do uso de betametasona, 12 mg IM uma vez por dia, são 2 doses, ou dexametasona, 6 mg IM também, de 12 em 12 horas por 48 horas. São 4 doses. Você vê que a dexametasona, 6 mg, 4 doses. A betametasona são 12 mg, 2 doses. A gente aqui dobrou a dose e reduziu o número de doses pela metade, para você conseguir gravar, beleza? A beta é 12 mg, 2 vezes. A dexa são 6 mg, 4 vezes. No total de 24 mg de corticoide, tá certo? Para você gravar essa diferença, porque às vezes pode estar lá na sua prova, né? E você tem que saber a posologia. E a profilaxia pelo estreptococo do grupo B, como a gente faz? O padrão ouro é penicilina cristalina, né? Penicilina cristalina, 5.000 unidades, certo? EV, dose de ataque, mais 2,5 milhões de unidade, tá bom? Falei 5.000, 5 milhões, tá? 2,5 milhões de unidade, EV de 4 em 4 horas para a dose de manutenção. Ou a gente pode fazer ampicilina, 2 gramas EV, dose de ataque, e a metade disso, ampicilina, 1 grama de 4 em 4 horas. Você veja que é sempre a metade a dose de manutenção. Tá certo? Combinado? Para quem a gente vai fazer a profilaxia de estreptococo? Para todas as pacientes de trabalho de parto prematuro, tá certo? Todas, basicamente todas, que não tenha, né, um estrepto já, uma coleta de estrepto negativa. Se ela tem uma coleta de estrepto negativa, a gente não vai precisar fazer, tá certo? Mas senão a gente vai ter que fazer para essa paciente. Neuroproteção. Neuroproteção é outra medicação que a gente faz, sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio para neuroproteção, não para inibição de trabalho de parto. Para quem a gente faz? Para quem tem idade gestacional menor que 32 semanas e na iminência do nascimento, tá bom? Se a gente acha que vai nascer, a gente faz o sulfato de magnésio. Se a gente está inibindo e não acha que vai evoluir para um parto, né? A gente não precisa fazer. Ele diminui o risco de hemorragia intraventricular e paralisia cerebral e pode, né, ser mantido até 12, 24 horas pós-parto, tá certo? E reiniciado se for necessário, por exemplo, se eu não tive ainda um trabalho de parto, tá certo? E a administração em bomba sempre, porque o índice, né, a faixa de toxicidade é muito próxima da terapêutica. Por isso a gente tem que ficar de olho nessa paciente, como a gente fica de olho lá na paciente com iminência de eclâmpsia, com uma síndrome hipertensiva. Combinado? Então, basicamente, né, se risco de prematuridade, eu tenho que avaliar a tocólise, se eu vou fazer a tocólise objetiva para a gente fazer corticoterapia, vou avaliar a antibiótico profilaxia para o estreptococo beta-hemolítico do grupo B e vou avaliar a neuroproteção fetal, beleza? E aqui está um resuminho das indicações para você. Corticoide a gente faz até 34 semanas. Algumas literaturas colocam o corticoide tardio até 36 semanas e 6 dias, mas isso não é consenso na literatura. Portanto, a tocólise a gente faz até 34 semanas, que é quando a gente faz o corticoide.
Indometacina só até 32, depois fecha canal arterial. Nifedipina até 34, porque a gente só faz etocólise até 34. Sulfato de magnésio para neuroproteção até 32 semanas. E antibiótico terapia para todos os pré-termos que tenham, né, um rastreamento para o estreptococo beta-hemolítico do grupo B, né, positivo, ou a gente não tem esse rastreamento. Beleza? Combinado? Voltando para a nossa questãozinha, moçada. Vamos lá. Aqui, lembra, a gente tem uma paciente de 35 semanas que está em trabalho de parto, que a gente conversou que ela está sim em trabalho de parto prematuro antes de 37 semanas. 35 a gente inibe? Não, a gente não inibe mais e nem faz corticoide. A gente faz sulfato de magnésio para essa paciente? Também não. Por que a gente não faz sulfato de magnésio para essa paciente? Porque para neuroproteção é até 32 semanas. A gente não inibe o trabalho de parto, tá certo? E a gente também não faz o corticoide. Só sobra para a gente, portanto, a alternativa P de bola, assistência ao parto com penicilina cristalina endovenosa. Por que a gente tem que fazer a penicilina nessa paciente? Além de ser um trabalho de parto prematuro, o que ela tem de fator de risco? Teve um bebê, certo, na gestação anterior, com sepse grave neonatal, que foi parar em UTI, ficou 10 dias UTI recebendo antibiótico. Portanto, esse bebê teve uma sepse grave, muito provavelmente pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo B. Então, todas as mães que tiveram algum bebê já com uma sepse neonatal pelo estreptococo, nas gestações futuras de parto vaginal, precisam receber a profilaxia, antibiótico profilaxia com penicilina, padrão ouro, ou ampicilina. Combinado? Beleza? Então tá bom. Vamos para o nosso próximo assunto. Agora, questãozinha 37, lá de 2023, tá bom? Mulher, 53 anos, com antecedente de 5 partos vaginais prévios e menopausa há 2 anos. Então, uma senhora na menopausa. Procura o serviço médico com sensação de peso no período e de uma bola que sai pela vagina. O exame ginecológico identificou um prolapso descrito segundo o instrumento POPQ, beleza? Conforme mostrado na figura a seguir. Então aqui a gente tem o famoso fluxograma do POPQ, tá certo? Que a gente já vai analisar, vai saber analisar isso daqui. Rapidinho, o que ela tem? Aqui no anterior não tem nada, aqui no posterior ela tem o ponto A em mais 2 e o ponto B em mais 5, tá certo? E aqui a questão nos pergunta, qual os diagnósticos podem ser feitos de acordo com as anotações presentes no POPQ? A. Prolapso de parede posterior, ruptura perineal e o tratamento é uma histerectomia, e a histerectomia ela tem histerectomia prévia? B. Prolapso de parede anterior, prolapso de cúpula vaginal e histerectomia prévia? C. Prolapso de parede posterior, prolapso uterino grau 3 e ruptura perineal? D. Prolapso de parede anterior, prolapso uterino grau 2 e prolapso de parede posterior. Beleza, moçada? Vamos lá então falar sobre incontinência urinária e prolapso de órgãos pélvicos. Esta é a nossa aulinha do intensivo. Mas aqui para vocês eu vou trazer apenas o prolapso de órgãos pélvicos, porque senão a aula ia ficar muito longa. Para quem quer ter mais acesso e falar um pouquinho sobre incontinência urinária, acesse aqui o nosso QR Code, tá certo? Para você ver a aula completinha lá no nosso material, lá no nosso app. Combinado? Então vamos lá. Prolapso de órgãos pélvicos, tá certo? O que é o prolapso de órgãos pélvicos? Moçada, por definição, um prolapso de órgão pélvico é a descida ou herniação de qualquer órgão pélvico em direção ao hiato genital, tá certo? Ou seja, é a descida de qualquer órgão pélvico pela vagina. Qual que é o quadro clínico? Normalmente a paciente chega pra gente nos queixando de uma sensação de abaulamento na vagina, de bola na vagina, tá certo? Que piora aos esforços, tá certo? Além, às vezes, ela fala que tem um peso ali embaixo do ventre. Ela pode estar associada a um esvaziamento vesical incompleto ou constipação. Às vezes a paciente fala que ela sente alguma coisa lá na vagina e que ela tem constipação, ou que ela vai no banheiro, faz xixi e tem sensação que não fez todo o xixi que estava na bexiga. E tem uma alta prevalência. Alta prevalência principalmente nas mulheres mais velhas, na terceira idade, tá certo? Principalmente naquelas pacientes que teve muitos partos prévios, tá bom?
Moçada, e para a gente falar sobre o diagnóstico de prolapso de órgão pélvico, a gente usa um instrumento chamado POPQ, um instrumento do exame físico. A gente faz uma avaliação de toda a vagina da paciente e faz algumas medidas. E essas medidas a gente chama de alguns pontinhos. São basicamente todos esses que estão representados aqui embaixo, tá certo? E aí vamos passar um a um para a gente entender esses pontos, tá bom? Começando pelo ponto A e o ponto B. O ponto A e o ponto B, moçada, a gente tem um ponto A para a parede anterior e um ponto A para a parede posterior. E a gente tem um ponto B para a parede anterior e um ponto B para a parede posterior. Por isso que aqui a gente fala em AP. AP quer dizer o ponto A da parede posterior. BP quer dizer o ponto B da parede posterior. Se fosse parede anterior, a gente ia falar AA e BA. Beleza? Esse A aqui, esse P minúsculo depois dessa letra, tá bom? O que é o ponto A? O ponto A, seja da parede anterior, seja da parede posterior. É o ponto fixo localizado na parede, né, da parede ou anterior ou posterior, localizado 3 centímetros acima do ímen, beleza? Do ímen, tá? Então a gente sempre leva em consideração o ímen, a carúncula imenal. E tudo que está para dentro da vagina é negativo. Tudo que está para fora da vagina, então além do ímen, é positivo. Portanto, a gente marca esse ponto 3 centímetros ali para dentro da vagina, portanto em menos 3. Quando a paciente tem algum prolapso de parede anterior ou parede posterior, esse ponto começa a descer, podendo chegar até em mais 3. Então, mais 3 centímetros para fora, tá certo? E o que é o ponto B? Que aqui é o que a gente tem que chamar mais atenção é para o ponto B. O ponto B é o ponto mais prolapsado. Então, ele não vai de menos 3 a mais 3. Ele vai, às vezes, de todo o comprimento vaginal, tá certo? Quanto mais para fora, mais descida ali da parede posterior, mais para fora ele vai estar, mais positivo vai ser. Beleza? Combinado? Então, a dica aqui, a dica fundamental, é que o ponto A, seja o AA, o AP, ele é um ponto fixo. Lembre-se do A de ancorado. É um ponto ancorado, fixo. Já o ponto B é o ponto de maior prolapso. B de mais baixo, beleza? B de baixo é o ponto mais baixo, tá certo? Para você decorar. A de ancorado, B de baixo, beleza? E além disso, a gente tem outras medidas que a gente vê lá naquele quadrinho, naquele joguinho da velha. Quais são essas outras medidas? O GH de genital hiatus, do hiato genital, tá certo? É a medida do hiato genital, é a distância, certo? Do meato uretral externo à fúrcula vaginal. Então, do meato uretral até a fúrcula, o comprimento basicamente ali da vagina. Já o BP é o corpo perineal, né? É a medida do corpo perineal, que vai do quê? Vai da distância da fúrcula vaginal até o ponto central do ânus. Isso é o corpo perineal, lá da fúrcula vaginal lá embaixo até o ponto médio do ânus. E o TLV é o comprimento vaginal total, certo? O que é? É a distância do ímen até o fundo de saco ou cúpula vaginal. É todo o comprimento da vagina, basicamente, tá certo? E é isso é representado nesse diagrama, nesse jogo da velha, tá certo? Sendo que aqui em cima a gente tem a parede anterior e aqui embaixo a gente tem a parede posterior. Aqui em cima a gente tem o hiato genital, o corpo perineal e o comprimento vaginal total. E aqui em cima a gente tem a que ponto está a cúpula ou colo, tá certo? C de cúpula ou C de colo. E aqui o D é o fundo de saco posterior. Beleza? Então o C é o colo ou a cúpula. Quando que a gente vai falar em cúpula? Quando a paciente já fez esterectomia, tá certo? Quando que a paciente já fez esterectomia, ela não vai ter o colo, né? A distância do ímen até o colo. Ela vai ter a distância do ímen até a cúpula vaginal. E quando essa paciente fez esterectomia, ela não tem mais fundo de saco, ela só tem a distância até a cúpula. Então aqui em D vai estar um xizinho. Tá bom? Por isso que sempre quando a gente pegar o diagrama e tiver um X aqui embaixo, quer dizer que essa paciente já fez esterectomia. Beleza? É isso que a gente parece no nosso diagrama, tá bom? E quais são os estágios do prolapso? Qual que é o grau de prolapso? Vai de 0 a 4. O grau 0 é aquela paciente que não tem prolapso nenhum. O estádio 1 é o ponto, quando o ponto mais prolapsado, ele se encontra ainda dentro da vagina. Ele é menor que menos 1. Já o estádio 2 é quando o ponto mais prolapsado
ele se encontra entre o menos 1 e o mais 1. Então ele está ou 1 centímetro para dentro do ímã ou 1 centímetro para fora. Já o estadio 3 é quando o ponto mais prolapsado ele se encontra além do ponto mais 1, mas não chegou a estar tudo prolapsado, tudo para fora. Já o estadio 4, aí sim é o prolapso total. É quando o ponto mais prolapsado ele se encontra, né, tudo para fora. Ele se encontra em maior que o comprimento vaginal total menos 2. Ou seja, aquele comprimento vaginal total que a gente viu, menos 2 centímetros. Aí a gente já fala de um prolapso total, que basicamente está tudo ali para fora, né? Pode até ser que o comprimento vaginal total seja tudo para fora mesmo, tá bom? Mas a gente considera esse menos 2 aqui também para fazer essa classificação, tá certo? Por exemplo, se o comprimento vaginal total é 10 e a gente tem um prolapso, né, apical de 8 mais 8 para fora, quer dizer um prolapso total, beleza? Por isso você pega o comprimento vaginal total e tira 2, tá bom? Mas normalmente a questãozinha não vai, né, colocar nessas nuances, vai colocar às vezes que está tudo realmente para fora, e aí você já sabe, se o comprimento vaginal é 10 e está tudo lá em mais 10, você já sabe que é um prolapso total. Beleza? Combinado? Então tá bom. Compartimento afetado. Existem vários tipos de compartimentos que podem ser afetados. Um deles é o anterior. Quando a gente tem um prolapso de parede anterior, a gente fala de cistocele, seja o ponto A ou o ponto B prolapsado. Lembra lá sempre A de ancorado, vai de menos 3 a mais 3, e o B de mais baixo, beleza? Então, o mais baixo, o mais prolapsado. Já em compartimento posterior, a gente tem um prolapso de parede posterior, que a gente chama de retocele ou enterocele. Veja-se cistocele porque a gente tem bexiga, retocele porque a gente tem reto, né? Ou enterocele o intestino, que aqui na verdade seria o reto, por isso a gente chama de retocele. Hoje também a gente pode ter um compartimento apical, um prolapso uterino ou de cúpula vaginal se a paciente já teve uma esterectomia. E aqui a gente vê através do ponto C e do ponto D, tá certo? Por isso que os principais pontos para a gente são o AB, tendo que o B, o mais prolapsado, é o mais importante, e o ponto C e o ponto D, que fala do colo e fala do fundo de saco de Douglas, beleza? C de colo, D de Douglas. Combinado? E qual que é o tratamento, né? O tratamento ele está indicado somente para paciente assintomática ou com algum tipo de disfunção. Se a paciente é totalmente assintomática e não tem nem esvaziamento vesical incompleto, nem constipação, não tem por que eu tratar, tá certo? Tratamento conservador com pessário vaginal. Para quem que eu vou tratar a paciente conservadoramente, não vou indicar uma cirurgia? Para as pacientes, né, mulheres com contraindicação à cirurgia ou com alto risco. Por exemplo, que é uma paciente ASA, né, a classificação de ASA 4, né, um paciente de muito alto risco, tem uma insuficiência cardíaca, né, congestiva, tem um paciente com hipertensão mal controlada, diabetes, tudo isso eu posso contraindicar e usar um pessário para colocar o pessário e tentar levantar esse útero, esse prolapso lá para cima. Mulheres que não desejam fazer cirurgia, ela não quer, doutor, eu não quero fazer cirurgia, tem como eu me tratar sem eu fazer cirurgia? Tem, através do uso de prolapso. Alívio de sintomas até a cirurgia. Às vezes eu uso o pessário porque ela está com muito sintoma, muita constipação, muita retenção vesical e eu utilizo o pessário até eu fazer a cirurgia. Ou antes, né, da cirurgia para avaliação de incontinência urinária oculta. Então, antes de eu pedir, por exemplo, uma urodinâmica, porque essa paciente também tem incontinência urinária, tá? E auxílio de tratamento de úlceras genitais. Ele também auxilia, que normalmente quando a gente tem um prolapso lá para fora, né, e a gente tem o contato do útero, né, daquela mucosa vaginal com a calcinha, com a roupa, isso leva uma fricção e leva à úlcera. Então isso também auxilia até, né, o tratamento cirúrgico a evitar esse tratamento de úlcera ou realmente tratar uma úlcera, tá bom? E o tratamento cirúrgico? O tratamento cirúrgico também cai na sua prova. Qual tratamento você vai fazer para o tipo de prolapso que essa paciente tem? Um prolapso apical, um prolapso de parede anterior, um prolapso de parede posterior? Começando com a parede anterior. Aqui a gente vai fazer uma correção sítio-específica anterior, uma colpoperiniorrafia anterior. A gente vai abrir essa face aqui anterior e dar uns pontinhos nessa face para dar sustentação nessa parede vaginal anterior, que chama colporrafia anterior, né? Colpo de vagina, rafia de ponto, né? Anterior, né? Ponto na vagina anterior, ou apenas correção sítio-específica anterior. Na posterior é a mesma coisa, correção sítio-específica posterior ou uma colporrafia posterior.
Também abro a fáscia e dou uns pontinhos dessa fáscia para dar sustentação para não prolapsar novamente, beleza? E no apical, o que eu faço no apical? No apical eu posso fazer vários tipos, quando eu tenho um prolapso apical, eu posso fazer vários tipos de tratamento. Eu posso fazer uma fixação dos ligamentos uterosacros. Lembra o que sustenta esse útero lá em cima? São os ligamentos cardinais, né? Ou ligamentos uterosacros lá atrás, os cardinais que estão laterais e o uterosacro que estão ligando o útero ao sacro lá posteriormente. E eu levo uma suspensão do uterosacro com várias técnicas, essas são apenas duas que a gente colocou aqui para vocês. Posso fazer também, fixação do ligamento sacro-espinhoso. Aqui é só mostrando como que a gente faz essa fixação, beleza? A gente pega e faz uma fixação, dá um ponto nesse útero sacro e uma fixação lá nele no arco tendíneo normalmente. Fixação do ligamento sacro-espinhoso. Também a gente pode pegar o ligamento sacro-espinhoso e fazer um ponto, dar um ponto lá e sustentar e levar ele lá para cima, ligando ele aqui no arco tendíneo, tá certo? Ou também eu posso fazer a colpo-promonto-fixação. O que é a colpo-promonto-fixação? É a fixação do colpo, então da vagina, então lá da cúpula vaginal lá em cima, ao promontório, beleza? Então eu fixo, né, o ápice lá da nossa vagina no promontório, aqui em cima, através dessa colpo-promonto-fixação, que normalmente eu faço na cirurgia por vídeo abdominal, beleza? Então eu posso fazer esses 3 tipos de cirurgias. E por fim, eu posso apenas fazer um tratamento cirúrgico obliterativo. O que é isso? É quando a paciente, por exemplo, a questão vai falar para você que a paciente não tem mais desejo, né, de ter relação sexual, ela não tem mais vida sexual ativa. E aqui é uma cirurgia mais rápida, com menos morbidade. Então eu só fecho como se eu fizesse um fechamento dessa vagina. Eu fecho a famosa colpoclase de Lefort. Eu faço uma colpoclase, eu fecho essa vagina. Ela nunca mais vai ter, né, relação sexual, não vai mais poder ter relação sexual, mas não vai ter também mais prolapso. Por isso eu só posso fazer a colpoclase para as pacientes que não têm mais a vida sexual ativa, tá certo? Se a questão fala que a paciente tem vida sexual ativa, eu não posso utilizar a colpoclase, tá certo? E além disso, para quem que eu vou fazer a colpoclase? Para aquela paciente que tem um risco cirúrgico também muito alto. Tá? Aquela paciente que realmente tem um ASA elevado, que tem um risco anestésico muito alto, tá bom? Porque essa cirurgia, ela é mais tranquila, entre aspas, tá bom? Ela tem menos complicações, ela é mais rápida, leva menos morbidade cirúrgica, tá certo? E aí, voltando para a nossa questãozinha, né? Quais os diagnósticos podem ser feitos de acordo com as anotações presentes? Moçada, veja lá que ela não tem prolapso de parede anterior. O ponto AA e o ponto BA está em -3, então não tem prolapso de parede anterior. Ela tem sim um prolapso de parede posterior, cujo ponto AP, né, o ancorado, está em +2, então já está saindo para fora do ímen, né? E o ponto mais prolapsado, o BP, né, o ponto mais prolapsado, mais baixo, B, está em +5, já está lá para fora. Então ela tem um prolapso sim de parede posterior. A nossa resposta é a alternativa A. E além disso, veja que lá no quadrinho aqui embaixo ela tem um X, né, porque ela tem uma esterectomia prévia. Então ela não tem parede anterior, por isso que a gente não baixa B, ela não tem parede anterior, por isso que a gente não marca a D. E ela não tem um prolapso uterino, tá bom? Ela não tem um prolapso uterino porque ela é esterectomizada, tem um X lá. Por isso só a alternativa A é a nossa resposta. Além disso, ela tem sim uma ruptura perineal, que a gente vai ver que há uma diferença muito grande entre o corpo perineal, né, o tamanho do corpo perineal, que ele é menor do que o hiato genital, beleza? Quando a gente tem essa diferença, o corpo perineal ele é menor que o hiato genital, a gente fala de uma ruptura perineal, muito provavelmente pelo esse monte de parto vaginal que ela já teve, ponto de parto normal. Combinado? Assunto um pouco complexo. Não abordei com vocês incontinência urinária. Para a gente falar de incontinência urinária, eu quero que vocês entrem aqui no QR Code e vejam a nossa aulinha completa. Beleza? Vamos para o terceiro tópico, beleza? Falando sobre a questão 27 da USP Ribeirão, também de 2023. Primigesta, 32 anos, 41 semanas de gestação de risco habitual. Interna na fase ativa da dilatação para assistência ao parto. Na admissão, apresentava sinais vitais e exame físico normal.
altura uterina de 38, uma vitalidade fetal normal sem alterações. A evolução gráfica do trabalho de parto está representada na figura abaixo, que é essa aqui, tá vendo? Aqui a gente tem toda a representação do trabalho de parto. E vamos analisar rapidinho aqui? Aqui a gente vê que foi dilatando, foi dilatando, foi dilatando e já chegou no período expulsivo e está a 1 hora nesse período expulsivo com uma descida na apresentação fetal, certo? Estava aqui em 0, foi para mais 2, com dinâmica uterina boa, tá certo? Tá vendo aqui, ó? Que a gente tem contrações, 4 contrações fortes em 10 minutos. E aí a USP nos pergunta, certo? Qual a conduta após a avaliação das 20 horas? Qual que é a avaliação das 20 horas? É essa aqui. Então a gente está a 1 hora no período expulsivo de uma paciente primigesta. Então a gente está no período expulsivo a 1 hora, com contrações uterinas regulares. Qual que deve ser a nossa conduta? A. Aguardar mais 1 hora no período expulsivo. B. Realizar parto instrumentalizado. C. Realizar amniotomia artificial. D. Estimular a paciente a realizar pulsos dirigidos. Então a gente vai falar do quê? De assistência ao parto. Nosso terceiro tópico da aulinha de hoje é assistência ao parto. Beleza? E para a gente falar de assistência ao parto, a gente precisa falar de partograma. E o que é o partograma, moçada? O partograma é a representação gráfica do trabalho de parto. Ou seja, ele permite que a gente avalie toda a evolução do trabalho de parto. Ele gera uma melhor qualidade na assistência e ele é recomendado pela OMS desde 1993 com uso obrigatório em todas as maternidades. E, obviamente, ele indica tomadas de condutas, por isso que ele é muito importante. A gente avalia todo o processo de trabalho de parto e ele indica, sim, condutas, tá certo? Este aqui é o início de partograma. Como que a gente constrói um partograma? A gente começa colocando a dilatação e traça logo ao lado da dilatação uma linha, chamada linha de alerta. Sendo que 4 horas depois, ou seja, 4 quadradinhos depois, a gente traça outra linha, a linha de ação, tá certo? Então a linha de alerta, a gente começa a traçá-la, cruza o quadrado abaixo da dilatação. E ela é uma linha de maior vigilância. Ou seja, ela é uma linha que a gente precisa ficar mais atento a essa evolução do trabalho de parto. Já a linha de ação, a gente traça paralela à linha de alerta, 4 horas à direita da linha de ação, entendeu? Então, 4 quadradinhos à direita. E aqui sim a gente tem que tomar uma conduta específica. Às vezes, já aqui em cima a gente toma uma conduta específica, tá certo? Como a gente vê que realmente o trabalho de parto está parado, não está progredindo. Mas aqui a gente tem obrigação. Na linha de ação, é obrigação a gente tomar uma conduta. Combinado? E aqui também no partograma a gente vai fazer a indicação do BCF, das contrações, da bolsa se for tá roto ou não, do líquido, se for um líquido meconial ou um líquido com grumos, se a gente está fazendo ocitocina, se a gente está de ambulância, paciente da demulância, paciente foi no banho, do acompanhante, tudo isso. Tá certo? E além disso, a gente tem que saber quando a gente inicia a construção do partograma. A gente inicia a construção do partograma, né, quando a gente está em fase ativa de trabalho de parto. Ou seja, a gente tem contrações efetivas regulares, pelo menos 2 a 3 contrações moderadas em 10 minutos, que levam uma dilatação de 3 a 4 centímetros. E aí aqui a gente começa a registrar a dilatação. Como que a gente registra a dilatação? A gente registra a dilatação através de um triângulo, tá vendo esse triangulinho? Tudo isso daqui é a dilatação. E a variedade de posição através de uma circunferência. Então, a altura e a variedade de posição através de uma circunferência, num parto cefálico, tá certo? Sempre num parto cefálico. E, para a gente falar de partograma, a gente precisa falar das distócias, porque é isso que cai na sua prova. Distócias é o que cai na sua prova. Então, a gente vai falar de fase ativa prolongada, de parada secundária da dilatação, de período pélvico prolongado, de parada secundária da descida e de parto taquitóxico. Combinado? Beleza? Então vamos lá. Fase ativa prolongada, né? O nosso primeiro diagnóstico aqui de distócias. O que é uma fase ativa prolongada? É quando a gente tem uma dilatação, né, reduzida. Uma velocidade de dilatação menor. Menor que o quê? Menor que 1 cm por hora. Porque normalmente na paciente primigesta há uma dilatação de 1 cm por hora. Na paciente multípara, que já teve vários partos normais anteriores, essa dilatação chega a 1,5 cm por hora, tá certo? Mas por definição, é uma dilatação menor que 1 cm por hora. Aqui a gente precisa principalmente avaliar as contrações uterinas,
porque principalmente a principal causa de fase ativa prolongada são contrações ineficientes, não eficazes, que não leva a uma dilatação. E a conduta é estimular deambulação, sempre quando que a paciente fica de pé, a gravidade também ajuda a dilatar. E a gente pode avaliar a amniotomia e a ocitocina, certo? Que é um útero tônico para melhorar essas contrações, tá certo? E aqui está, né, um partograma representando a fase ativa prolongada. Você veja que aqui ela está dilatando 1 centímetro a cada 2 horas. E aí passou a linha de alerta, passou a linha de ação. Chegou em dilatação total, mas você veja que aqui embaixo a dilatação estava meio ruim. Depois começou a melhorar, tá bom? E aí a dilatação também começou a melhorar. Combinado? A segunda distócia. Qual é a segunda distócia? É a parada secundária da dilatação. O que é a parada secundária da dilatação? É a parada da dilatação devido a um toque vaginal mantido, então um toque na mesma dilatação por 2 horas. E eu quero que vocês gravem essas 2 horas. Para a gente falar em parada secundária da dilatação, a gente precisa esperar 2 horas. Diferente da parada secundária da descida, que quando a gente tem uma dilatação total, um período expulsivo tem que ser mais rápido, portanto a gente só espera 1 hora. Então aqui a gente tem que esperar 2 horas. E a secundária é o quê? Secundária as contrações ineficazes, também eu tenho pouca contração. Mas pode ser secundária também a uma desproporção cefalopélvica relativa. Ou seja, eu tenho uma cabeça fetal, uma apresentação fetal que não é compatível com a pelve materna, devido a, por exemplo, uma deflexão, o bebê está defletido, uma variedade de transposição transversa ou posterior, que realmente demora mais para dilatar e para descer. Ó, a nossa conduta aqui, avaliar se há contrações efetivas, se não tiver, considerar ocitocina, analgesia, posição verticalizada, deambular e amniotomia, tá certo? Se for uma desproporção cefalopélvica, aí eu tenho que mudar via de parto, ir para a via de parto alta, certo? Cesariana. E este é o partograma. Veja que para a gente falar de parada secundária de dilatação, eu falei para vocês que a gente tem que esperar 2 horas de intervalo. Portanto, aqui, ó, você veja que é 1 hora só de intervalo. Aqui não tem parada secundária da dilatação, mas aqui tem. Aqui ficou 1, 2, 3, 4 horas na mesma dilatação, com 5 para 6 centímetros, tá certo? Você veja quando que eu melhorei as contrações, voltou a dilatar, tá certo? E isso é uma parada secundária da dilatação. E agora o período pélvico prolongado. Agora a gente mudou, saiu da fase ativa e começamos a fase expulsiva. Aqui, então, para a gente falar de período pélvico prolongado, ou período expulsivo prolongado, eu tenho que ter dilatação total. Aqui eu tenho uma descida prolongada, ou seja, uma descida mais demorada. Está descendo, não parou de descer, por isso que não é uma parada secundária da descida, e sim um período pélvico prolongado. Quanto tempo posso esperar do período pélvico? Para as primigesta, 2 horas. Para as multíparas, 1 hora. Sendo que se eu tenho analgesia, por exemplo, se eu tenho uma paciente que fez uma RAC, fez um duplo bloqueio, eu acrescento 1 hora nesse tempo. Então, uma paciente primigesta com analgesia, eu posso esperar até 3 horas. Uma paciente primigesta, multípara, com analgesia, eu posso esperar até 2 horas. Beleza? E aqui, novamente, as contrações ineficientes são a principal causa de período pélvico prolongado. Então, eu vou avaliar o que na conduta? A amniotomia. Se a bolsa não está rota, eu vou romper essa bolsa. Verticalização, ocitocina. Ou se o bebê já está lá embaixo, eu posso usar a mão do fórceps, beleza? Fazer um parto instrumentalizado. Combinado? E isso daqui, né, é a representação gráfica do período pélvico prolongado. Veja que aqui passou 1, 2, 3 horas já e o bebê não nasceu. Mesmo numa primigesta com analgesia, eu só espero até 3 horas. E até 3 horas tem que ter nascido. Se ela for múltipla, aqui tem que ser muito mais rápido, até 2 horas se ela está com analgesia. Beleza? Então aqui eu tenho um período pélvico prolongado. E a parada secundária da descida. A parada secundária da descida, diferentemente do período pélvico prolongado, aqui no período pélvico eu tenho descida, está descendo. Já na parada secundária da descida, não. Na parada secundária da descida, eu tenho uma altura da apresentação mantida no intervalo de 1 hora. Veja que aqui não são 2 horas. Aqui eu estou no período expulsivo, tem que nascer mais rápido. Então eu só espero 1 hora. Se está na mesma apresentação, eu falo em parada secundária da descida. E aqui eu vou principalmente avaliar a desproporção cefalopélvica.
Qual que vai ser a nossa conduta? Se for uma DPC absoluta, ou seja, uma desproporção cefalopélvica absoluta, e que o bebê está parado lá em cima, né, ali em zero, não chega a zero, normalmente só chega ao plano zero de Deli, que é na altura das espinhas isquiáticas, eu vou indicar cesárea, porque é uma desproporção absoluta, não vai nascer de parto normal. Agora, se for uma relativa, eu posso considerar fórceps. Quando que eu vou falar em relativa? Quando eu tenho uma deflexão ou uma variedade transversa e o bebê já passou ali do zero, tá em mais 1, mais 2. Combinado? Beleza? E isso é a representação. Né? Você veja que aqui com intervalo de 1 hora, tá bom? Na parada secundária da descida, com intervalo de 1 hora no período expulsivo, eu tenho a mesma altura da apresentação em -1, plano -1 de Deli. Com contrações eficazes, aqui eu tenho 4 a 5 contrações fortes em 10 minutos. Portanto, aqui eu tenho muito provavelmente uma desproporção cefalopélvica absoluta, não passou do plano zero de Deli. Aqui é cesariana. E vamos lá para a nossa questãozinha, moçada. O parto tactóxico é um parto rápido, a jato, mas se você quer saber um pouquinho mais sobre o parto tactóxico, que já está acabando o nosso tempo, entra aqui no QR Code, beleza? Para a gente falar sobre o parto tactóxico. Vamos lá. Lembra da nossa questãozinha? A questãozinha lá falava de quê? Falava de uma paciente que já estava no período expulsivo, lembra que ela estava às 20 horas? Ela já estava no período expulsivo desde as 19 horas. Então ela estava a 1 hora no período expulsivo, tá certo? Então a 1 hora ela estava no período expulsivo. E aí ela perguntava pra gente qual que era a conduta. Veja que aqui, o que eu falei para vocês? Que ela era primigesta. E na primigesta a gente pode demorar até 2 horas, certo? Para a gente falar em período expulsivo, né, prolongado, período pélvico prolongado. Então a nossa conduta aqui às 20 é aguardar mais 1 hora. Se ela tivesse com analgesia, podia aguardar mais 2 horas, beleza? Além de eu falar de um período pélvico prolongado para eu tomar alguma atitude. Realizar parto instrumentalizado? Não. A vitalidade fetal estava boa também lá no partograma, não tinha, né, nenhuma bradicardia fetal. Realizar amniotomia artificial? Também não, moçada, ela já tinha bolsa rota. D, estimular a paciente a realizar pulsos dirigidos? Também não, né? Aqui ela só vai fazer pulsos, né, espontâneos que a gente fala, não vai fazer pulso dirigido, vai fazer pulsos espontâneos. Quando ela tiver vontade de fazer força, ela vai fazer força, beleza? Isso que diz a nova recomendação, a recomendação mais atual. Combinado? Beleza? Era isso que a gente tinha para trazer para vocês. Isso aqui são 3 aulas que caem sempre na USP Ribeirão, tá bom? Um pouquinho gostinho das nossas aulas. Espero muito que vocês tenham gostado, tá certo? Quem ainda não experimentou 7 dias no nosso aplicativo lá, vai lá, experimente, vale a pena, tá certo? E a gente se vê nas próximas aulas. Aquele abraço e um grande beijo.